Aí eu vou falar uma parada que eu repito aqui desde o início do ano, pô. O quê? Que o Vasco perdeu 40 gols na janela de transferências. Perdeu, mas... Perdeu e não repôs 10. Mas quando eu te digo que ano passado Sim, tava cara, com mas é um ponto a mais problema com esses 40 específico. Não, gols. claro, então, mas isso é muito preocupante. Não, é preocupante. Muito preocupante. Quando eu falava... A parada não era a saída do bati. Verratti, tinha que sair mesmo. Não. O problema é a entrada, né? Chegada. Mas Mas, exato. o Verratti pode sair. Se quer que o Verratti saia. Não aguento mais o Verratti, sei lá, não quero o Verratti. não dá, Tá não bom, mas assim, você não trocando o Verratti pelo Spinelli, É downgrade, é downgrade. downgrade. É downgrade. E num elenco piora. que eu repito aqui, desde a porra do início do ano, agora o torcedor do Vasco caiu em si. Eu acho que nenhum torcedor do Vasco acha que o elenco é forte. Não, É o oitavo do Brasil, não, acho. Cara, olha só. Você, que isso não aí, acha mais. Esse debate a gente vai até dezembro, que eu vou te falar o seguinte. Mas, Eu acho que não é um Mas elenco não- forte, mas não é um elenco pra estar onde está. Mas Mas porque Não, tem não, centroavante, no penúltimo. Gente, Mas é pra lutar contra o time que não rebaixamento. tem Se goleiro, você- time que não tem É isso, goleiro Matheus. ou centroavante. mas óbvio. Ou centroavante. Não tô Mas falando, o Vasco óbvio. tem goleiro. Mas, Cantarelli, Mas você- acho que errou os eu tô dois falando de uma posição, cara. E 3 atacantes, Mas que é é Por exemplo, Jaminelli, não Brenner e é Nestrosa. uma Mas é posição. fundamental. posição. Não é uma Foda que é um- posição. Não é uma Posso te posição. falar uma coisa? Se Eu o vou- Vasco, se não o é uma Vasco posição. tivesse alguém, Ponta por também, exemplo, ponta também. como o Riascos Não é- ontem, só pra ficar no nome que a gente falou Ah. aqui, se tivesse alguém como o Riascos, o jogo não teria sido aquilo. Eu vi, acho que foi o Garoni, não lembro. Algum vascaíno que eu caí no corte aqui perguntou o Ribamar ou o Spinelli que elegeram o Ribamar. Mas Não. é Ribamar, pô. Eu juro, Mas é eu Ribamar, falei isso com o gente. Azevedo. Não. Azevedo, Então, não, deixa eu você só que tem uma concluir. memória melhor Tem que eu, você puxa aí. Pra mim, é top 3 piores centroavantes que eu já vi na história Então, do tem que Vasco. se debater também por que o Vasco contrata tão mal. É recorrente. E um Gasta detalhe, dinheiro, e tá, a gasta gente O tava- Vasco dinheiro. gastou hoje nos últimos 3 anos Chegamos cedo hoje aqui. 270 milhões de Eu vi reais. o Garoni falando Chegamos isso. cedo hoje aqui no 270 prédio. Chegamos, aí ficamos na resenha lá embaixo. Aí falei com o Enzo, acho que você, não sei se você tava, o Matheus já estava. Aham. Eu falei, cara, assim, a gente já viu o time do Vasco muito ruim, sem dinheiro. Esse time do Vasco, com o que foi investido pra estar passando pelo que passou, É bizarro. cara, assim, porque esse time não é pobre. Vou fazer Não só é um time pobre. fazer um teste rápido aqui, eu não sei se eu vou achar o post aqui. Primeiro, mandar um abraço pro Garoni. Garoni, que tava Abraço, tava no Garoni. post ele falando isso, que o Vasco gastou 270 milhões de reais com jogadores de ataque, Aí sendo contando pontas ou Orelhano, centroavante. cara. Pedro Raul. E o que mais entregou gols foi o que menos o Vasco gastou, mais barato que era o Verratti. Foi de graça. Que foi de graça. Foi de É. graça. E os outros E os dois eram da outros base. dois Rayan e Peck. jogadores que mais marcaram nos últimos anos do Vasco eram da base. Rayan o e Peck. o Rayan e Peck. Peck. Isso, Isso é assustador. Gente, eu- E isso eu só Contrata queria do falar, Vasco, só pra contrapor o que você falou assim. O elenco não é tão fraco assim aqui. O problema não é centroavante. O problema é você não ter jogadores que façam gol. O Vasco caiu num limbo depois Sim, da saída do Verratti. Mas isso eu concordo. E do Rayan, ele perdeu 40 gols, que foram o que os dois fizeram na última temporada. Juntos. Saem 40 gols. É só montar o elenco pra próxima temporada. Quem entrega gol não é só o centroavante. Você pode ser pontas que fazem gols. Alguém que vem de trás. Por exemplo, o Danilo do Botafogo. Ontem o Tietchan tem 8 gols no Campeonato perdeu Brasileiro. um gol ontem, impensável. Tem que botar no ângulo. Quando você olha o elenco, que do Robertinho meio ainda perdeu pra... outro. Também. Do Ele meio não pra conseguiu frente, chegar pra tocar. você não tem jogadores que façam gols. E o artilheiro, pelo menos até outro dia, não sei se ainda é o Pumita, Pumita, Rodrigues, lateral. Que meteu uma bola na Você trave não ontem. pode falar com o elenco porque não vai ganhar de ninguém. Você tem que fazer gol pra ganhar o jogo, pô. Sim, Isso é uma matemática cara, mas no simples. meu comentário pós-jogo, Do meio pra eu frente, falei é um isso aqui elenco no muito chat. abaixo, gente. Falei exatamente isso. Eu falei assim, o Vasco melhorou, o Vasco evoluiu, o Vasco conseguiu apresentar um futebol interessante no meio-campo, mas e o gol? E aí, Adianta você apresentar um futebol melhor sem marcar gols? Mas não tem jogador que faça gol. Quem faz? Não, O Andrés Gomes é Então, útil. cara, mas a ele gente não faz gol, ele pô. Mas a sabe, gente então tá ele concordando, Cantaré. Mas então o elenco é ruim, gente. Mas é porque vão buscar o Colídio Bruno, e não vão buscar um uma cara que coisa- entregue gol. O Colídio entrega gol. Não entrega. Não, então aí vamos ele buscar o entrega cara. a armação de jogar. uma- Só que ele tem Pra mais quem? gols que nossos pontos. Vai lá, vai lá. Não, uma coisa é elenco ruim. Outra coisa é um elenco mal montado, que ele tem um déficit em alguma posição. Pra mim, essa é a segunda Mas o opção. lance é que o Vasco tem o déficit na posição mais fundamental. Porra, pois é, mas gente. você não vai E ganhar não jogo. tem- Caralho, e não mas tem vocês senso estão de concordando urgência. comigo. Mas E não é fraco o e não elenco, tem é por senso isso de que é urgência. fraco o elenco, gente. Estávamos na Copa do Mundo. Vasco ficou naquela dúvida e demitiu durante a Copa o Renato Gaúcho, sem convicção nenhuma. Era pra ter demitido logo depois que Foi teve a pro pausa, Seabra, tal. não conseguiu. Mas beleza.
O Vasco ficou 60 dias negociando com o Deossa, que é um camisa 8, Verdade. que joga no Real Betis, que em nenhum momento mostrou um mínimo de vontade de sair da Europa pra jogar no Vasco. O Vasco ficou 60 dias negociando com um jogador que não ia resolver a Por que vida o do Vasco Vasco. não voltou a fazer o movimento que fez quando achou o Verratti? Não, por que o Vasco... Quer pegar o jogador Não, daquele tipo Beto, lá, Belgrano. Foi sorte, né? Mas Verratti foi o tem os Verratti caras lá. outro. Andrés Gomes. Seba, Não. Seba, o quê? Sebastião Para Seba. jogar Seba. Seba. É, 2-9. Fudeu. Sebastião. Estamos fudidos, Sebastião precisamos de Ferreira. 2 nomes. Mas no Sebastião primeiro ano, Ferreira. no Sebastião primeiro ano que o Ferreira. Verratti... O Verratti chegou ao Vasco com 36 anos. Não, no primeiro ano que o Verratti fez gol no Vasco, fizeram uma matéria e falaram assim, olha, da onde veio o Verratti? Já Belgrano. tem um outro lá fazendo gol. Tinha lá um cara artilheiro. Exato. E assim, vamos lá. O Vasco ficou 60 dias atrás de um camisa 8 que não ia mudar o patamar. O Vasco foi pra parada da Isso é doideira. Copa com os 2 atacantes somados tendo 2 gols no Brasileiro, pô. Em 18 rodadas. O problema já tava lá. Todo mundo já sabia que esse problema precisava ser resolvido. Só que o Pedrinho falou assim, Brenner vai voltar a jogar bola uma hora, Pedrinho. o Spinelli vai voltar a jogar bola uma Achava hora, que o elenco era o bom. DVD pode quebrar um galho Pô. lá. Gente, 3 jogadores que, assim, eu acredito no Brenner ainda. Só que o Brenner, o Vasco tem um azar ainda. E O o Brenner, Edmar, quando faz né? 2 gols contra o Fluminense, vai lá e quebra o pé num jogo contra o Bahia. Mas Quebra o dedo do pé. Não é um grande goleador. Não é um grande goleador, Ele vai mas fazer ele- gols mas ele fez- e os outros não vão Mas fazer. entre, É esse o nível entre os desse momento. atacantes É, do Vasco, Alisson, ele é o que DVD. tem o melhor histórico. Isso. Aí traz o Inestrosa. O Inestrosa não tem 30 gols na carreira, gente. Não, Olha só, o O Inestrosa Inestrosa não tem 30 gols na não carreira. joga, Inestrosa é também. outro O caso. Peck saiu daqui do Vasco com 50, 60 gols. Vou Você fazer uma olha lá, pergunta. a Colômbia tava lá. Por que o Atlético Paranaense encontra na Colômbia o Viveiros e o Vasco vai lá e encontra o Viveiros. Inestrosa? Que era muito mais falado. Ninguém falava de Viveiros. O Inestrosa era o nome falado. Tem um cara lá na Colômbia, Inestrosa. Aí um vai, olha o jogador que é. 5 milhões de dólares. O jogador é uma máquina, não se machuca, o goleador. Aí o Vasco vai e contrata um com muito nome. Viveiros não foi oferecido ao Vasco? Alguém? Alguém Pedrosa. disse, O foi, Pedrosa, é esse aqui, Pedrosa. Pedrosa é esse aqui. Pedrosa falou. é esse aqui, meio do ano passado. É, assim, cara, Mas ele fala que é por questão de Mas dinheiro, assim, né? não dá pra você construir desculpa todo... Você falou do Pedro Emanuel, ainda bem que a torcida tá vendo isso aí. Que daqui a pouco vão demitir o cara também. O trabalho do técnico é bom. Mas É bom Mas, trabalho. cara, quando eu faço... Só que não se quando eu sustenta faço- por conta disso. Quando eu faço a pergunta, a gente até colocou no Instagram. Qual é o último técnico que fez um grande trabalho no Vasco? Agora estão respondendo o Diniz, que levou o Vasco à final da Copa do Brasil. O torcedor do Vasco tá falando isso. É porque, Não sei se tá falando tanto assim. se calma. não é ele, não Calma, tem. Calma. Mas não é Não precisa se calma. empolgar. Não, nem empolgar. Não. Qual é o treinador Não, que fez ele um tem, grande ele, trabalho? tem, ele tem méritos em Você botar não o acha que Vasco. você não acha que os Ele técnicos tem do Vasco... méritos em botar o Vasco na final da Copa do Brasil. Isso não dá pra ser tirado dele. Mas ele também tem muita culpa no Vasco disputar quase o rebaixamento até a última rodada. todo mundo tem Com uma hoje. defesa horrorosa. Se o Pedro Emanuel chegar na Só última que- rodada disputando o rebaixamento, ele vai ter culpa também. Só que o Renato Gaúcho Só tem que o culpa também. Verratti, o Sim. Ryan O e Carille essa tem equipe culpa que também. todo mundo hoje elogia existia na época do Diniz. Não, claro, mas o Ryan existiu graças ao Diniz A zaga também. que hoje tem mais dificuldade pra tomar gol, mas você tá falando isso depois de um 3x0? Sim, depois tomou 1x0, falha do Léo Jardim e tal. O jogo do Vasco, durante 60, 70 minutos, foi um jogo bom. O Vasco Mas não jogou, faz mas... gol, Só cara. que o Vasco não tem o elenco que ele fala, porque no segundo tempo Não, mas agora- entra Inestrosa, entra DVD, Tá. aí o Jair sai machucado, entra o Sousa que não fez uma boa estreia. Tudo bem, uma estreia, Mas não tem teve problema. uma demora Mas de... o Vasco piorou não no segundo teve uma tempo. demora de aceitar que o elenco não é bom? Cantaré, vamos lá. Não teve. Tanto... São pontos. Aí você vai falar, a São torcida pontos. pode achar o que quiser. São Tá bom. pontos. O presidente não achava. Não, são pontos. Mas São ele não pontos. acha. Não, Esse mas é o- ele esse não é o acha. problema. Ele não Presidente acha. não Mas acha, ele é. nunca achou. Ele achava que o Jean Davi era bom, ele achava que o Suíço era bom, ele achava que o Hugo Moura podia ser Lógico, titular, lógico. ele achava que o Lloyd Augusto era uma boa opção. Isso aí eu tô contigo. E eu vou te Eu falar tô uma contigo. coisa. Quando eu falava isso aqui, eu não fui cobrado só pro torcedor, não. Quando eu falava isso no ar aqui e lá no Sport TV, só analisando, e quando a gente analisa